Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o vosso irmão em Cristo, irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. Você já ouviu falar sobre os gigantes que aparecem no livro de Gênesis? No livro de Gênesis, no capítulo de número 6, aparece os filhos de Deus tendo relações com as filhas dos homens, e desse cruzamento entre anjos celestiais e mulheres da terra, nasceram os gigantes, que eram os homens mais poderosos do tempo de Noé. O relato do livro de Gênesis está mais explícito no livro do profeta Enoque. Para quem não sabe, Enoque é o sétimo depois de Adão, e a Bíblia relata que Enoque foi um profeta que andou com Deus nesta terra, de maneira tal que o Senhor Deus o levava em viagens na eternidade. Enoque, um homem que agradou a Deus, de maneira que ele viajava com os seres celestiais, e quando ele voltava, já tinha passado séculos e anos. A Bíblia Sagrada ela é repleta de demonstrações bíblicas do que há na eternidade. Os anjos de Deus, eles se rebelaram contra o Senhor, e eles foram expulsos do céu, e estes anjos desceram à terra e fizeram sexo com as mulheres da terra. Cerca de 200 anjos fizeram sexo com as mulheres da terra, e desse cruzamento nasceram o gigante conhecido como os Grigórios. Em outra versão diz os Néfilis. Eram gigantes poderosos que viviam nessa terra. Foi obrigado Deus mandar o grande dilúvio sobre a terra para matar os gigantes ferozes que viviam nessa terra. Eram os gigantes mais poderosos da terra, que eram fruto do cruzamento entre seres celestes e as mulheres da terra. Noé, nesse tempo, pregou a palavra de Deus, chamando eles para o arrependimento, de maneira tal que Deus se viu obrigado a mandar o grande dilúvio sobre a terra para matar esses gigantes que eram ferozes. Segundo os historiadores e segundo o livro do profeta Enoque, esses gigantes, eles eram tão ferozes que eles começaram a comer os frutos da terra. Depois eles começaram a comer os animais. Depois que a fome se alastrou sobre a terra, eles atacavam os vilarejos, as casas, e começavam a comer os seres humanos. Depois de matar os seres humanos, eles começaram a matar uns aos outros. Tal era a fome entre eles. A fome deles eram tão grandes que não tinha como saciar a fome deles, porque eram gigantes ferozes e muitos deles, muito zangados. Gigantes apossessos de demônios, gigantes valentes, que ninguém podia conter a fúria desses gigantes. O nome deles é os Néfilis. Em outra versão diz os Grigórios. Revelado no livro do profeta Enoque, um homem que andou com Deus,
Enoque foi o profeta que os apóstolos sempre estudavam também o livro do profeta Enoque. No penúltimo livro da Bíblia, chamado Judas, Judas escreve e diz: "E destes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos." Quem são os gigantes que viveram nessa terra? Os gigantes são frutos do cruzamento entre seres celestes, entre os anjos celestiais e as mulheres da terra. Quando a nação humana começou a se multiplicar depois que Adão e Eva caíram no jardim do Éden, que eles foram expulsos do jardim, eles foram se multiplicando. E disso nasceram filhas lindas e belas. E os anjos que foram expulsos do céu, eles desceram à terra e fizeram sexo com essas mulheres. E desse cruzamento nasceram os gigantes, conhecidos como os Néfilis ou Grigores. Deus, olhando do céu e vendo a fúria desses gigantes, alguns desses anjos que fizeram essa aberração, eles foram presos em cadeias eternas, como está escrito no livro de Judas. Esses anjos que fizeram sexo com as mulheres da terra, quebraram a aliança com Deus. Eles não podiam ter acesso à terra e nem ter sexo com as mulheres da terra. E desta forma o Senhor Deus deu ordem aos anjos de guerra que prendesse esses anjos em cadeias eternas. Esses anjos estão presos em cadeias eternas até o grande dia do juízo final. Então a pergunta que muitos fizeram é: esses gigantes, quem são? Esses gigantes são frutos entre anjos e as mulheres da terra. Esses são os conhecidos como os Néfilis ou Grigores.